As pessoas em geral acreditam que são os verdadeiros agentes da ação e depois se sentem responsáveis. Elas acreditam que podem mudar o mundo. Eventualmente, creem que podem controlar os pensamentos e os eventos, um controle que realmente nunca existiu. No processo da compreensão, o indivíduo passa por muitas dificuldades e mudanças, as quais ele chama de infelicidade. Nesses períodos de infelicidade, ele pensa que para ser feliz, deve melhorar a si mesmo. Com isso, ele segue fazendo uma série de cursos de autoaprimoramento e obtém somente resultados limitados, o que leva a mais frustração. Ao invés disso, ele poderia perceber que as coisas acontecem espontaneamente, e isso mudaria toda a base de sua vida. Eventos que acontecem através de qualquer mecanismo corpo-mente estão sempre além do controle dessa entidade separada. Mas a maioria não vê assim. Elas acreditam ter domínio sobre as ações, e mesmo assim, continuam se sentindo extremamente infelizes. Entenda, nossa natureza real não tem necessidades. Essa é a verdadeira renúncia. Primeiramente, diga-me o que você entende como livre-arbítrio. Normalmente, livre-arbítrio é a noção de que eu posso escolher entre uma coisa ou outra. Mas isso inclui as consequências daquilo que você escolhe? Seu livre-arbítrio é escolher entre uma coisa ou outra, mas o seu livre-arbítrio inclui o que acontecerá depois de fazer essa escolha? Certamente você pode escolher, mas se o que você escolhe acontece ou não, está além do seu controle. Então, observe. Qual é a utilidade desse livre-arbítrio? A questão é quem está envolvido nisso. O ego está envolvido nisso. A grande piada é que o eu identificado quer se libertar. Ele quer atingir o despertar e aproveitar essa iluminação, que não pode acontecer exceto pela aniquilação desse mesmo eu. A suposta autoria das ações do eu não é nada mais que uma ilusão. O caso é que ninguém tem livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma ilusão. Ramesh Balsekar. Se você se identifica com o ego e está ouvindo isso enquanto interpreta seu organismo corpo-mente, então essa conversa pode parecer terrivelmente restritiva. Se não há escolha e não há liberdade, isso lhe soa muito limitador e contraria sua experiência individual, que aparentemente é repleta de liberdade. Sempre parece que você tem controle. Você está 100% correto. Mas ao final do dia, analise todos os acontecimentos pelo qual você passou, e você chegará à conclusão de que você não teve nenhum controle sobre os acontecimentos. Você pode usar essa análise para qualquer ação. E no final do dia, se você se analisar profundamente, você descobrirá que suas ações não foram suas ações. Assim você chegará a uma conclusão de que nenhuma ação realmente é sua. Se você fizer isso dia após dia, uma questão deve surgir das profundezas do seu ser. Se eu não estou fazendo nada, então quem é esse eu?
Se não há um fazedor, quem é esse alguém que parece existir e parece fazer? Essa é a questão de Ramana Maharshi. Quem sou eu? Se o ego não existe, então o que existe? Apenas a fonte existe. A fonte é tudo o que há. Aquilo é o que existe quando você não está aí, como um fazedor. Essa é uma conclusão a que se chega através de uma experiência pessoal. Para entender isso, não é necessário renunciar às nossas atividades. Cumprir nossas atividades diárias comuns, sem o senso de autoria das ações, é a melhor preparação para que a iluminação aconteça. A consciência produziu essa peça. A consciência escreveu o roteiro. A consciência está interpretando todos os personagens. A consciência está testemunhando. É um show de um homem só. Separação é a ausência de amor. E amor é a ausência de separação. Antes, durante e depois da ilusão da existência, existe apenas uma realidade. O ego é sempre restrito. Nossa única liberdade é a liberdade dessa limitação, a liberdade do ego. O ego é o sentido pessoal de autoria nas ações. Portanto, liberdade, em última instância, é a liberdade do sentido de autoria pessoal. Aceitar isso é se libertar do envolvimento pessoal. E o envolvimento pessoal é a causa da infelicidade. A liberdade é compreender o fato de que o que quer que esteja acontecendo está além do controle de qualquer pessoa. O que quer que esteja acontecendo é simplesmente visto como algo que deveria acontecer, e não por causa da vontade de algum indivíduo. A total liberdade é a total compreensão de que não sou aquele que faz. É o profundo entendimento de que não sou o agente, o fazedor. Meu entendimento final sobre o Advaita aplicado à vida real é aceitação. Aceitação do que é, seja lá o que for. A aceitação do que quer que seja, no momento presente, é a não dualidade em ação. E aceitação inclui aceitar que não sou eu que estou fazendo alguma coisa. Esteja atento ao ensinamento e não permita que ele tome conta de você. Aceite o ensinamento, mas não permita que ele o faça refém. Ou seja, não pense que a aceitação ou a não ação é um instrumento que você pode usar. Deixe a aceitação acontecer. Não se envolva. Iluminação significa que tudo é um constante acontecimento. Então, existe uma aceitação de todas as ações como parte do funcionamento da totalidade. O que muda é a atitude, a perspectiva, a compreensão. O mundo continua e continuará igual. Essa maneira espontânea que se vive é descrita por Lao Tse de maneira muito bela. A propósito, Nisargadatta Maharaj nunca ouviu falar de Lao Tse. Ele nunca ouviu falar do taoísmo, mas é absolutamente incrível como são paralelos os ensinamentos destes dois. Eles têm que ser, porque o tipo de vida que começa após a iluminação tem que ser a mesma.
A vida de um sábio é sempre uma vida corajosa. Não através de um confronto com ela, mas ao contrário, em total aceitação. Essa mudança é a base da vida. Uma vida corajosa não significa confronto com a natureza, mas uma alegre cooperação com os princípios do seu funcionamento. Quando você ouve sobre aqueles que conseguiram isso, os sábios, você é golpeado por uma grande admiração. Entenda, como você faz as suas escolhas? Em que base você se assenta para decidir as suas decisões? Quem escolhe o que você escolhe? O ego escolhe. Mas o ego escolhe baseado em quê? Meu ponto é que o ego faz sua escolha com base na programação que ele recebeu. O condicionamento do meio circundante sobre o qual você não teve escolha. Há o DNA ou os genes, sobre os quais você não teve escolha, mais o condicionamento recebido do seu meio sobre o qual você não teve escolha. São essas duas coisas que eu chamo de programação com a qual você fará a sua escolha. Você fará suas escolhas baseado no que você foi condicionado a pensar ser certo ou errado. Portanto, se o seu livre-arbítrio está baseado numa programação a qual você não teve controle, então é o livre-arbítrio de quem que estamos falando? O livre-arbítrio que você valoriza tanto está baseado em algo sobre o qual você não tem controle. Eu retorno à válida questão do ego. Vivendo em sociedade, é esperado que eu faça escolhas. Eu não devo fazer escolhas? E eu lhe respondo: é claro que sim. Mas o que estou dizendo é para você considerar essa questão. A escolha que você faz é realmente sua escolha ou essa escolha acontece? Tudo acontece de forma natural e espontânea. Apenas acontece, e aí reside a magia e a maravilha de tudo isso. Existe apenas a profunda convicção: Pai, seja feita a vossa vontade, e não a minha. Essa atitude necessita a ausência do agente pessoal, eu, em qualquer atividade. E esta forma de viver se torna naturalmente virtuosa. Então, a iluminação acontece. E o que pode acontecer com o mecanismo corpo-mente após isso é impossível de se dizer. Não existem regras. Pode não acontecer nada ao organismo corpo-mente e tudo continuar exatamente como antes. Ou algo pode mudar. Alguns que nunca escreveram começam a escrever. Outros que temiam falar em público após o jantar começam a dar palestras. Tudo apenas flui, naturalmente. É uma espécie de milagre. É tudo parte do funcionamento da manifestação. É tudo um sonho, e não há indivíduo além de uma aparência na consciência. Quando você vê o vazio, você vê apenas o funcionamento impessoal da manifestação, que simultaneamente, espontaneamente, surge do não manifesto,
A totalidade de todas as coisas veio do nada. A única verdade, que não é um conceito, é um sentido de presença, aqui e agora. Este sentido impessoal de presença no momento presente é a única verdade. E é essa a transformação. O desaparecimento do eu, da pessoa, do quem. Isso é tudo que precisa ser entendido. O resto é desnecessário. O que permanece é a consciência, aquilo que sempre esteve. A plataforma divina, a consciência, a totalidade, o verdadeiro sujeito uno, o nada potencial, Deus, ou qualquer nome que você dê a isso. Se você vai ao vazio, todas essas palavras são sem sentido. Limitações, iluminação, conhecimento, tudo isso é baboseira. Você não precisa disso. Mas se o indivíduo pensa que ele é um indivíduo, então mais palavras são necessárias. A iluminação é apenas a compreensão que não existe indivíduo tentando compreender nada. É uma entrega onde não existe a entrega de alguém. Não está relacionado ao triângulo sujeito, objeto, acontecimento. É apenas um entendimento puro e simples, onde não há mais alguém compreendendo. O que estou dizendo é que o entendimento é vertical. Existe apenas um flash de entendimento, no qual o sujeito desaparece. Este entendimento acontece no tempo apropriado para cada um. E ninguém pode saber quando será. Tudo o que posso dizer é que ele não acontece enquanto existirem expectativas. Isto é, enquanto existir um eu, um mim esperando por ele. Veja, o conflito básico na vida é: eu sempre faço tudo certo, então eu quero a minha recompensa. Já eles fazem coisas erradas, então merecem ser punidos. Assim é a vida, não é? Isso é muito simples. Se você analisar qualquer ação que você considera como sendo sua ação, você vai descobrir que ela é apenas uma reação do cérebro, uma resposta a um evento externo sobre o qual você não tem nenhum controle.
pensamento vem e você não tem nenhum controle sobre o pensamento que vem. Algo é visto ou é ouvido, e você não tem nenhum controle sobre o que você verá ou ouvirá em seguida. Todos esses eventos acontecem sem seu controle. E então, o que acontece? O cérebro reage ao que pensou, ou à coisa que é vista, que é ouvida, provada, cheirada ou tocada. A reação mental é o que você chama de minha ação. Mas, de fato, isto é meramente um conceito. Se você é simplesmente a testemunha do pensamento, o cérebro não reage, e então não há nenhuma ação. Isso, como dizem os muçulmanos, é Inshallah, a vontade de Deus, que acontece através de uma pessoa. Ou nas palavras do Buda, eventos acontecem, ações são feitas, mas não tem nenhum indivíduo que age. Realmente, posso resumir tudo numa só frase: seja feita a vossa vontade, e não a minha.